Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Vou lançar um vídeo sobre tipos de pastores que encontramos dentro das igrejas nos dias de hoje. E para basear este vídeo, quero ler na palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que diz: Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Palavras do apóstolo Paulo, já preocupado em seus dias sobre a falsificação da palavra de Deus. Já existia qualquer coisa nos seus dias. Então eu vou falar sobre 6 tipos de obreiros, pastores que encontramos dentro da casa de Deus, que através dos anos eu fui percebendo que existem. O primeiro pastor é o pastor que não tem cultura, que não sabe nada de nada, só fala daquilo que ouve. E faz um trabalho, faz outro, como se estivesse trabalhando numa firma de construção civil ou num supermercado. Ele quer agradar a liderança e faz o melhor que pode para que seu trabalho seja aceito. Carrega a igreja nas costas se for necessário. E ele se julga importante, porque ele pensa que ele é a pessoa-chave de tudo aquilo, quando ele não é. Ele é um mandado. Ele é uma pessoa que não tem cultura, não se apercebeu ainda que está sendo manipulado pelas lideranças. Esse é o pastor número 1, que chamam de pastor jumento, que é aquele que trabalha muito, faz o trabalho pesado e não recebe nenhuma recompensa. Em segundo lugar, nós temos o pastor omisso. Quem é o pastor omisso? O pastor omisso é aquele que se omite de fazer qualquer trabalho que apareça. Qualquer coisa que tenha que produzir, ele se omite, porque ele não quer se comprometer com nada. Ele não quer ter compromisso com coisa nenhuma. Às vezes ele tem uma boa aposentadoria, entra na casa de Deus e fica no púlpito só sendo honrado e balançando as pernas. Porque ele não sabe fazer nada, ele é omisso. Não peça nada a ele, porque ele não vai fazer coisa nenhuma, ele é omisso. Em terceiro lugar, nós temos o pastor que é o concordino, que ele concorda com tudo que disser a ele. Vamos excluir tal pessoa? Vamos. Vamos botar tal pessoa na comunhão? Vamos. Vamos vender a igreja? Vamos. Vamos comprar aquele terreno? Vamos. Tudo ele concorda, porque ele não quer causar nenhum transtorno, quando na verdade ele não está fazendo nada. Ele é um concordino, um Maria vai com as outras. Mas como ele não sabe nada de nada, não é formado em coisa nenhuma, não conhece nenhum assunto teológico, ele, para ficar no púlpito, ele é um pastor concordino, Maria vai com as outras. Nós temos também o pastor, já em quarto lugar, o pastor espancador. Quem é o pastor espancador? É aquele que fica observando se a pessoa usa anel, se usa joias, e ele fica condenando aqui, condenando ali, tosse aqui, tosse ali, bota um na disciplina. Eu conheci um caso de um obreiro que tirou alguém da comunhão por causa do rádio. 30 anos depois, a pessoa, ouvindo ele no rádio, pediu a comunhão da igreja. E ele perguntou: por que o senhor foi excluído? Ele disse: eu fui excluído porque eu tinha rádio. Foi meu pastor este homem.
E outros casos que eu conheço, até eu conheço o caso de alguém que excluiu um grupo enorme de pessoas por um ano, porque a exclusão, ninguém sabe quanto tempo a pessoa leva para se recuperar perante Deus. Ninguém sabe. Mas ele colocou por um ano e quando eles entraram na comunhão, ele morreu de um acidente, segundo fui informado. Espero que ele tenha entrado na eternidade com Deus, amigo de Deus. Espero. Mas foi o que aconteceu. Pastor espancador. Eu tive pastores assim, que ficavam me observando. Não o que eu cantava, não o que eu produzia, mas o tamanho da minha costeleta, o tamanho do meu cabelo. Era isso que eles queriam saber. E um destes foi tão espancador que nem a família dele aguentou o espancamento dele e nenhum deles ficou na casa de Deus, nenhum. E mais tarde, a convenção pediu para ele se retirar devido à sua vida moral estar num declínio enorme. E estava aparecendo muita coisa ruim, então eles pediram para ele se jubilar, para se retirar, porque não estava agradando. Pastor espancador, doente mental, que deve procurar recursos na medicina, recursos em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, para abandonar este sentimento sadista de prazer ao ver o outro sofrer. Mas eles continuam espancando o rebanho que nem é deles, é de Deus. Depois nós temos, em quinto lugar, o pastor vigarista. Quem é o pastor vigarista? Normalmente ele é criado no mundo. Aprende tudo que não presta no mundo e observa a igreja e vê um campo fértil para suas ideias malignas. Assim fez Hitler, assim fez Stalin e assim fez Karl Marx. Esses demônios que atormentaram o mundo por dezenas de anos e mataram milhões de pessoas, eles começaram lá fora e se enfiaram dentro da casa de Deus. E em seus dias não houve quem repreendesse eles em nome de Jesus, dissesse: sai, demônio, deste homem em nome de Jesus. Não houve. Tiveram medo. E os vigaristas criam programas, porque só através de programas é que eles podem roubar o povo. Ou é missão, vamos fazer missão, e você tem que contribuir com missão, porque missão está no coração de Deus, e isso, e missão. Claro que temos que evangelizar, claro que temos que enviar missionários, mas aqui na América funciona assim: 10% fica para o escritório central para a manutenção dos funcionários e 90% do dinheiro arrecadado vai para o campo missionário. E o missionário americano tem carro para andar, tem casa para morar, tem roupas dignas para vestir, porque ele é um representante da causa de Deus e a igreja levanta dinheiro com isto. Então, no Brasil é diferente. Festas e festas, e chama um, e chama outro para pregar, e outro. E o povo pula, o povo salta. Nenhum ensino de Deus. As maiores mentiras são contadas. Eu digo mentiras, sabe por quê? Porque se eu ensinava antes, ensino melhor agora. Se eu cantava antes, canto melhor agora. Se eu tocava antes, toco melhor agora. Se eu expulsava demônios em nome de Jesus, muito mais agora, porque agora eu tenho mais conhecimento da palavra. E nenhum demônio pode resistir o nome de Jesus. Nenhum, por mais poderoso que ele seja. Ele não tem poder para resistir o nome de Jesus. Então o pastor vigarista está em toda parte. Estão embaixo dos holofotes da televisão. E inventam histórias.
e inventam coisas que você nunca ouviu na tua vida. É o vigarista. Só para ganhar o dinheiro é que ele consegue fazer isto. Ele sempre terá carros bons, casa boa, tudo que o mundo oferece ele tem. E você não terá. Porque ele diz, Deus deu a mim. Não, não foi Deus que deu a ele. Foram vocês que deram a ele. Em outras palavras, vocês também têm culpa no cartório, porque Jesus disse, dá aos pobres. E não aos ricos, dá aos pobres. Aí, em sexto lugar, encontramos o pastor. Pastor, que eu já encontrei na minha vida, pastor do sorvete, pastor da pamonha, pastor rei da buzina, pastor do som. Mas da palavra a gente não encontra. Porque eles não se dedicam à palavra, eles não leem a palavra. Viajam, estão nos melhores hotéis. Mas o pastor, não. Esse você não sabe onde ele está. Nunca saberá. Porque ele não é famoso. Ele não é reconhecido. A sociedade não sabe que ele existe. E ele vai no hospital, vai nas prisões, vai na casa do pobre, vai na casa do rico, se for necessário. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Às vezes tem carro muito ruim, às vezes nem carro tem. Mas ele é o intrépido pregador do Evangelho. É o pastor. Homem chamado por Deus. Homem que teme a vida eterna. Homem que sabe que o perdido pecador precisa de Jesus. Vou contar um caso que li há muitos anos. Um certo pregador, numa noite, pregou com muita intrepidez sobre o reino dos céus, sobre o perdão dos pecados. Fez o convite e pessoas aceitaram Jesus e ele foi para casa. No caminho da sua casa, ele percebeu que pelas sombras um homem o seguia. Mas lá na frente, o homem que seguia o pastor disse, Senhor pregador, por favor. Ele disse, sim. O que o senhor deseja? Noite escura, tarde da noite. Ele meteu a mão no bolso, tirou um baralho e disse, com este baralho eu tenho roubado tantas pessoas. Tenho deixado pessoas em situações financeiras horríveis. Você acha que Deus pode me perdoar? Esse perfeitamente. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Imediatamente ele pôs a mão, tirou um revólver e disse, com este revólver tem feito muito mal a muitas pessoas. Você acha que Deus pode me perdoar? O pregador disse, Deus perdoa todo pecador que se arrepende dos seus pecados e aceita ele no seu coração. Aquele homem aceitou Jesus. Tornou-se um servo de Deus. Nunca teria se tornado um servo de Deus se não ouvisse a verdadeira pregação do Evangelho, que é: quem aceita Jesus Cristo herda a vida eterna, quem rejeita se perde eternamente. O pastor, ele é assim, desconhecido para o povo, mas conhecido por Deus, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra. Dos 6 tipos de pastores, você tem amigos pastores, você pode observar quem são os pastores amigos seus. E se você também é pastor, você saberá qual é a sua qualificação entre esses 6 tipos de pastores. E se você está iniciando seu ministério, é tempo de saber o que você fará na tua vida ministerial. Que Deus te abençoe onde você estiver, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.